Em uma era em que deuses caminhavam entre os mortais e o destino de heróis era traçado nos salões do Olimpo, existiu um guerreiro cuja bravura e fúria ecoariam através dos séculos. Aquiles, o maior herói da Guerra de Troia. Sua história, envolta em mitologia e honra, é marcada por feitos que transcenderam o tempo, inspirando líderes e guerreiros ao longo das eras. Aquiles não era apenas um homem de força descomunal, mas o símbolo de um dilema universal: sacrificar-se pela glória eterna ou viver uma vida longa e comum. A imortalidade que ele buscava não estava em seu corpo, mas em seus atos, que desafiariam a própria morte. Desde o seu nascimento, o fio de seu destino estava entrelaçado com sacrifício e heroísmo. Sua mãe, Tétis, tentou protegê-lo, mas os deuses e o destino tinham outros planos. O que define um herói? O que significa lutar não apenas contra o inimigo à sua frente, mas contra o destino que o aguarda? Aquiles se lançou na guerra, sabendo que sua imortalidade seria conquistada ao custo de sua vida. A jornada de Aquiles nos faz refletir sobre o preço da honra e da bravura, nos lembrando que os heróis não são aqueles que evitam o sacrifício, mas aqueles que o abraçam de frente. Era uma época de deuses e heróis, quando o destino dos mortais era traçado pelas mãos dos imortais. O nascimento de Aquiles, o herói destinado à imortalidade da memória, foi envolto em uma profecia. Conta-se que sua mãe, Tétis, uma nereida de beleza incomparável, soube pelos oráculos que seu filho teria um futuro marcado pela bravura e pela tragédia. Ele poderia escolher entre uma vida longa e comum, ou uma vida curta e gloriosa, cujos feitos ecoariam pela eternidade. Assim, desde o primeiro respiro, o destino de Aquiles foi traçado com o fio da honra e do sacrifício. Mas seria esse destino inescapável? Tétis, em sua devoção e desespero maternal, tentou de todas as formas evitar a morte precoce de seu filho. Com destreza sobre-humana, mergulhou o jovem Aquiles nas águas do rio Estige, cujas correntes, banhadas pela mitologia, conferiam invulnerabilidade a quem ousasse tocá-las. Mas, como os deuses brincam com o destino dos homens. Ao segurar o menino pelo calcanhar, Tétis deixou aquele pequeno ponto vulnerável, criando o que seria conhecido como o calcanhar de Aquiles. Seria esse pequeno detalhe apenas uma ironia do destino ou um prelúdio para algo muito maior? Enquanto crescia, Aquiles já demonstrava sua força e coragem, mas a sombra da profecia pairava sobre ele como uma espada suspensa, sempre prestes a cair. Seu futuro estava enraizado no heroísmo, na batalha e na honra, mas também no sacrifício. Seria ele, afinal, apenas uma peça no tabuleiro dos deuses ou moldaria seu próprio destino? A resposta viria quando o chamado para a guerra finalmente chegasse. Um chamado que nenhum herói, por mais forte que fosse, poderia ignorar. Desde cedo, Aquiles foi destinado a ser mais do que um simples guerreiro. Ele seria o maior entre todos. Quando sua mãe percebeu que o caminho da glória era inevitável, confiou o jovem herói aos cuidados de Quiron, o centauro sábio. Quiron, conhecido por seu domínio sobre as artes da guerra e da medicina, ensinou a Aquiles muito mais do que apenas a arte do combate. Sob seu olhar vigilante, o menino desenvolveu não apenas a força de um guerreiro, mas a sabedoria de um líder. E assim, cada golpe desferido, cada flecha disparada, moldava não apenas o corpo, mas também o espírito do herói. As montanhas onde Quiron vivia ecoavam com os sons do treino. O centauro, com sua paciência infinita, testava a bravura de Aquiles a cada novo desafio. O jovem herói aprendeu a ler os sinais do vento, a caçar com precisão e a domar a própria natureza selvagem que crescia dentro dele. Mas o que mais marcava Aquiles era a noção de honra que seu mestre lhe passava. O entendimento de que um herói não era apenas aquele que vencia batalhas, mas aquele que se sacrificava pelo bem maior. Cada lição aprendida sob o sol abrasador preparava Aquiles para o momento em que o destino chamaria seu nome nos campos de batalha. Ainda assim, havia algo dentro de Aquiles que nem mesmo o sábio Quiron poderia controlar. Sua sede por imortalidade, não no corpo, mas na memória. Ele sabia que para ser lembrado pelos séculos, teria que sacrificar muito mais do que seu sangue. Seria capaz de aceitar esse destino? Quiron,
mesmo em sua sabedoria, sabia que a verdadeira prova do herói ainda estava por vir. O treinamento era apenas o prelúdio, e a guerra, a verdadeira arena onde Aquiles definiria o que significava ser imortal. O mundo estava em tumulto, e a guerra se aproximava como uma tempestade inevitável. Quando Helena foi raptada, o destino dos reinos e dos heróis foi selado, e o chamado para a guerra ecoou em todas as terras da Grécia. Para Aquiles, esse era o momento que os deuses pareciam ter preparado durante toda a sua vida. A convocação para lutar em Troia não era apenas uma oportunidade de glória, mas um chamado de seu próprio destino. O herói sabia que esse conflito não seria como qualquer outra batalha, mas sim o palco onde sua lenda seria forjada no fogo da honra e do sacrifício. Ainda que sua mãe, Tétis, tentasse desesperadamente esconder seu filho, disfarçando-o entre as filhas do rei de Esquiro, o destino foi implacável. O astuto Ulisses, sabendo que Aquiles era essencial para a vitória dos gregos, armou uma cilada que apenas um verdadeiro guerreiro não poderia ignorar. Disfarçado de mercador, Ulisses levou armas entre os presentes, e quando Aquiles instintivamente escolheu a espada em vez de joias, sua identidade foi revelada. Ali, diante dos olhos de todos, estava o jovem destinado à imortalidade. Aquiles não hesitou. Ele sabia que a honra o chamava, e não havia como fugir da batalha que o aguardava. Ao partir para Troia, Aquiles não carregava apenas seu escudo e sua lança, mas o peso da profecia que lhe havia sido feita. Cada passo que dava o aproximava mais de sua glória, e também de seu sacrifício. Seus companheiros, os Mirmidões, marchavam ao seu lado, implacáveis e leais, sabendo que seguiriam o maior dos heróis rumo à batalha que definiria suas vidas. Aquiles, com fogo nos olhos e o destino em suas mãos, estava pronto para enfrentar tudo o que o aguardava em Troia. A grande guerra começava, e com ela, o início da imortalidade. A guerra já se arrastava por anos, e as planícies de Troia estavam tingidas de sangue. Mas a bravura de Aquiles nunca havia sido posta à prova de maneira tão cruel quanto seria agora. Quando Agamemnon, líder dos gregos, desrespeitou o orgulho de Aquiles ao tomar Briseida, uma prisioneira querida pelo herói, a ira dentro dele se tornou incontrolável. Aquiles, em sua fúria, decidiu se retirar da batalha, recusando-se a lutar ao lado de um rei que o desonrava. A guerra continuou sem ele, mas sem sua presença, a maré da batalha começou a virar a favor dos troianos. O destino já conspirava para trazer Aquiles de volta ao campo de batalha. Mas a que custo? Enquanto Aquiles se mantinha afastado, seu querido amigo Patroclo, incapaz de assistir à derrota dos gregos, tomou uma decisão que mudaria tudo. Vestido com a armadura de Aquiles, Patroclo liderou os Mirmidões na batalha, fazendo os troianos acreditarem que o grande herói havia retornado. Mas Patroclo, por mais corajoso que fosse, não era Aquiles. Enfrentou o implacável Heitor, príncipe de Troia, e sob o sol escaldante, caiu em combate. O vento que trouxe a notícia da morte de Patroclo até Aquiles também trouxe a certeza de que o destino havia se fechado. Aquiles foi consumido por uma dor tão profunda quanto sua bravura, e sua fúria, agora dobrada, o preparava para a vingança que mudaria os rumos da guerra. A morte de Patroclo não foi apenas uma perda, mas o estopim para a verdadeira ira de Aquiles. Com o coração tomado pelo luto e pela sede de vingança, ele sentiu que nada poderia deter sua fúria. Os deuses observavam de longe, talvez com pesar, talvez com admiração, enquanto Aquiles, agora refeito de sua ausência, jurava enfrentar Heitor. O sacrifício de Patroclo havia reacendido o fogo dentro dele, e Troia tremeria diante de sua fúria. O destino já estava traçado, e o campo de batalha aguardava o confronto dos maiores heróis de ambos os lados. Os dias que antecederam o confronto entre Aquiles e Heitor foram como a calmaria antes da tempestade. Todos sabiam que o embate entre esses dois heróis seria o clímax da guerra. Quando Aquiles voltou ao campo de batalha, sua presença era como a de um deus caminhando entre os homens. Cada passo que ele dava era seguido pelos olhares atentos dos guerreiros, tanto gregos quanto troianos, pois sabiam que a batalha entre Aquiles e Heitor não seria apenas uma luta entre mortais, mas o desenrolar de um destino traçado pelos deuses. Aquiles, com a armadura reluzente e a lança firme, tinha uma única missão:
vingar a morte de Patroclo. O confronto foi épico. Heitor, príncipe de Troia, não era apenas um soldado habilidoso. Ele também carregava o peso de defender sua cidade, sua honra e sua família. No entanto, diante da ira de Aquiles, ele sabia que não seria uma batalha qualquer. Heitor tentou fugir, mas o destino é implacável, e as muralhas de Troia não o protegeriam da fúria de Aquiles. Os dois heróis finalmente se encontraram cara a cara, e o embate que se seguiu foi feroz. As espadas colidiram, o som metálico ecoando pelas muralhas de Troia, e o suor e sangue dos dois heróis misturavam-se à poeira da batalha. Os deuses, observando de longe, mantinham-se em silêncio, pois sabiam que, naquele momento, o destino de Heitor estava selado. Quando Aquiles finalmente desferiu o golpe fatal, o campo de batalha silenciou. Heitor, o grande defensor de Troia, caiu, e com ele, a esperança dos troianos. Mas Aquiles, consumido pela fúria, não estava satisfeito apenas com a morte de seu inimigo. Ele amarrou o corpo de Heitor à sua carruagem e o arrastou ao redor das muralhas de Troia, como um sinal de sua vitória e de sua vingança. Esse ato, no entanto, foi o início de uma nova etapa em sua jornada. A bravura de Aquiles agora estava manchada pela selvageria, e sua honra questionada até pelos próprios deuses. Ele havia vencido a batalha, mas o sacrifício que o aguardava estava cada vez mais próximo. Após a morte de Heitor, o herói grego continuou a lutar com uma bravura implacável, cada vez mais temido pelos troianos, mas também mais vulnerável às tramas do destino. Os oráculos sempre haviam dito que ele encontraria sua morte diante das muralhas de Troia, e essa sombra agora o cercava. A guerra, longa e sangrenta, continuava a consumir todos ao seu redor, mas Aquiles, com sua coragem inabalável, enfrentava cada batalha como se fosse a última, e em breve seria. A flecha que tiraria sua vida foi lançada por Paris, irmão de Heitor, guiada não apenas pela mão do príncipe troiano, mas pela vontade dos deuses, que desejavam restaurar o equilíbrio perdido. O golpe veio de forma traiçoeira, atingindo-o no único ponto vulnerável, o calcanhar, onde sua mãe, Tétis, não havia mergulhado nas águas do Estige. Aquiles caiu, não por falta de bravura ou habilidade, mas porque seu destino, assim como o de todos os heróis, estava selado. Ali, diante das muralhas de Troia, o maior dos guerreiros encontrou a mortalidade, mas também a imortalidade de sua lenda. Mesmo em sua morte, Aquiles não foi esquecido. Sua glória transcendeu a batalha, e seu nome ecoaria pelas gerações, cantado por poetas e lembrado por reis. Ele havia sacrificado sua vida para garantir uma imortalidade que nenhum deus poderia conceder, a imortalidade da memória. Os gregos choraram sua perda, mas sabiam que seu legado viveria para sempre, pois Aquiles, com toda a sua força, coragem e honra, havia alcançado o verdadeiro sentido do heroísmo, não a eternidade do corpo, mas a eternidade do espírito.